Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pois provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Por exemplo, você faz uma guerra, essas grandes corporações, elas têm vários braços, né? Você faz uma guerra, eles ganham aí vendendo, porque na verdade a gente pensa em corporações, mas são os fundos, né? Esses fundos, Também, na verdade. também. O que acontece? O cara ganha dinheiro na hora que ele vende armas, ele ganha dinheiro depois daquilo que for sair de contrato e nos contratos de reconstrução também. Então, é um jogo econômico muito grande. Por exemplo, você vê esse caso da Ucrânia aí, né? Eles já estão pensando na reconstrução. Eles estão pensando o comandante outro dia falou um negócio interessante, né? Esse negócio das midterms nos Estados Unidos, do financiamento dessas campanhas. Como é que acontece o financiamento dessas campanhas? Quando você libera uma verba muito grande, por exemplo, para a Ucrânia, eles vão fazer compras. Sim. Vão fazer compras em grandes corporações, que certamente serão assediadas por agentes políticos, naquela famosa modalidade do payback. Então o cara vai dizer, eu tenho um caminho para você, eu tenho uma grana carimbada aqui para você, mas você vai ajudar a financiar a minha campanha. Então essa grana ela circula nesses Esses meios. 50 bilhões não vão parar na Ucrânia, vai uma fração disso. Pode crer. E fica pensando, os Estados Unidos está com vários problemas de infraestrutura lá. Eles não estão nem aí. O tá dando Rogério 50 fala uma bilhões coisa que é uma pra grande verdade, né? Os Estados Unidos é uma das frases mais inteligentes que eu já vi, assim, que define bem a nossa era. A frase é do Rogério. Os Estados Unidos é a maior nação ocupada do mundo, e é verdade. Porque não tem nada a ver, a guerra da Ucrânia não tem nada a ver com o americano, meu amigo, que tá com sem teto, com o cara que tá morrendo de overdose de opioide, não tem nada a ver com isso. Eu tenho muitos parentes que moram nos Estados Unidos, muitos amigos que moram nos Estados Unidos, e eles dizem que essa sensação que nós temos aqui, sobre o que a gente está falando aqui, que eles sentem da mesma forma e não sentem como uma questão, por exemplo, que o americano médio interprete ou haja com naturalidade em relação a isso. Eles percebem tudo isso. É que aí entra aquele lance, vamos dividir a sociedade, vamos discutir se é comunista, vamos discutir se é fascista, vamos discutir, sabe? Porque é o famoso diversionismo que faz com que o que é realmente importante não seja discutido. Passa de roldão. Né? Você separar as pessoas e criar identidades que são opostas, sendo que elas nem são, todo mundo ser humano, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer uma vida tranquila, comer, poder ver a tecnologia, falar com seus amigos, é isso que todo mundo legal, quer. Comer legal. Mas aí você separa essa pessoa, não, essa pessoa é de direita, essa pessoa é de esquerda, logo vocês são inimigos, briguem entre si, deixa que eu te roubo aqui sem você ver. A ideia é exatamente essa. Porque você quer ver um negócio? Vamos pegar... assim, isso já vem da época do Império Romano, dividir para governar, né? Você joga um contra o outro e você faz o que você quer. Nenhum governo tá bom, porque eu vejo assim, eu vejo o pessoal falando, não, porque essas corporações, o Jorge Soros, eles favorecem a esquerda, etc. Não, meu amigo, eles vão favorecer primeiro quem tá por baixo para enfraquecer quem tá por cima. Essa que é a verdade. Eles não querem uma governabilidade, porque um país bem gerenciado, bem administrado, você rouba menos, você não consegue roubar. Porque os interesses do país vão ficar em primeiro lugar, Sim, e não se tem um da governo corporação. forte lá, ele chega para você, vem cá, a tua empresa tá tirando, que foi o que aconteceu com a Rússia agora. Chegaram no Google e falaram, não, você vai ser multado em 300 bilhões. 300 bilhões. O Google não vai pagar isso, a gente sabe que não vai, mas ele tem ativos na Rússia que o pessoal vai confiscar. Então, já começou uma reação. Vai perder mercado, vai perder oportunidade, não vai se estabelecer ali. Quer dizer, então, realmente o governo do Putin, nesse aspecto, por mais que possa ter defeitos, a gente não conhece os meandros, efetivamente, do que são os limites impostos a essas oligarcas ou não, mas aparentemente colocou limites para esses oligarcas. Porque está rolando uma briga de oligarcas, né? Oligarcas do Ocidente contra oligarcas do Oriente. O que acontece hoje, de alguma forma, está dentro dessa esfera. Se você pegar, por exemplo, estudar o que aconteceu na Ucrânia desde o final do período soviético, você vai verificar que já desde então há uma briga entre um pedaço da Ucrânia que etnicamente é russo e um pedaço da Ucrânia que etnicamente respeita uma outra situação. Né? Entendi. Você tem aí a região do Donetsk, a região de Lugansk, mesmo a região de Odessa, as regiões do sul, perto do Mar de Azov, Mariupol, que tem populações russas imensas dentro da Ucrânia. E ali você tinha interesses dessas populações representados por alguns oligarcas. Esses oligarcas e os oligarcas que estavam sustentados pelo Ocidente, vamos dizer, o grupo do Zelensky, que está no poder hoje, eles já tiveram diversos embates. Tiveram na Revolução Laranja, em 2004, tiveram no período que precedeu o Maidan com o Yanukovych, tentando, de alguma forma, contentar a União Europeia e contentar a Rússia, fazer uma concessão para um lado, uma concessão para o outro, mas em algum momento ficou claro a opção desse grupo por Washington e por Londres. E aí Moscou disse, opa,
Nós estamos perdendo a Ucrânia, nós temos pleitos territoriais históricos, porque essa Ucrânia, do jeito que a gente conhece hoje, grande parte foram ações do governo do Stalin, a partir de 1922, que, para contemplar o interesse da União Soviética, acabou entregando áreas historicamente russas para a Ucrânia. Leia-se, regiões ao sul e ao leste. Tá? Então, o Putin outro dia disse o seguinte, ele falou, não tenho problema com a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, porque eu não tenho disputa territorial com esses países. Com a Ucrânia a gente tem disputas territoriais importantes. Pode crer. Agora, se essas disputas territoriais, elas poderiam até ficar congeladas, desde que esses territórios não fossem utilizados para atacar os interesses de Moscou, que era o que estava acontecendo. A OTAN, né, estava começando a expandir sua esfera de influência para dentro do que o russo considerava sua esfera de influência. Exato. Por exemplo, as próprias companhias petrolíferas estabelecendo a presença, companhias petrolíferas do Ocidente, da Holanda, da Grã-Bretanha, estabelecendo presença nessas regiões contestadas, nessas regiões do Donetsk, nessas regiões do Lugansk. Então já haviam algumas movimentações da BP, da British Petroleum, da Shell, nessas regiões, Lysychansk. Eles estavam se instalando nessas regiões para prospectar ou até para explorar recursos que os russos entendiam que historicamente lhes pertenciam. Foi assintoso que eles fizeram na Ucrânia. Aquela Vitória Nuland, ela funcionava como uma procônsul na Ucrânia. Ela chegou a nomear ministros lá. Vitória Nuland, né, que era quem? É aquela subsecretária de Estado americana. Na verdade, ela não é uma subsecretária, ela é uma alta funcionária do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ela esteve aqui recentemente, pressionando o Bolsonaro aí, e ela teve um papel preponderante na revolta do Maidan em 2013. Tem um negócio interessante que eu descobri naquele livro que eu te indiquei. Tem um livro muito bom sobre a Ucrânia. Muito bom aquele livro. Do MH17, que é uma coisa que eu não tinha tocado, ninguém está falando disso. Porque, Rogério, um dos fatores do russo ter se enfurecido muito com a situação ucraniana é que a indústria de defesa da Rússia tinha um relacionamento carnal com a indústria de defesa da Ucrânia. Verdade. E essas oligarquias, elas sabotaram propositalmente essas indústrias ucranianas que forneciam insumos para a indústria de defesa da Rússia. A Ucrânia sempre fabricou excelentes motores de foguetes, tem o Antonov 225 mesmo, esse avião fizeram uma celeuma enorme. E é um negócio que o russo sentiu muito. A implosão da indústria de defesa, da indústria de defesa que apoiava a indústria de defesa da Rússia, a implosão dessa indústria de defesa ucraniana prejudicou muito os russos. Isso foi feito como? Quer dizer, na realidade, a Ucrânia foi se abrindo para o Ocidente e o Ocidente tinha uma vantagem competitiva, porque a indústria do Ocidente estava à frente dessa indústria ucraniana de provisão de matéria-prima para a indústria bélica russa. Como? Durante o período soviético houve uma certa estagnação, principalmente no final houve uma certa estagnação a nível tecnológico. Aquela indústria não acompanhou a indústria do Ocidente. E os governos que se sucederam ao Maidan em 2014, eles foram abrindo a Ucrânia para quem? Para a Alemanha, principalmente. Exatamente. E ali você tinha uma vantagem competitiva em razão dos russos estarem fornecendo energia para que essa vantagem competitiva ficasse consolidada. Existe esse problema hoje também em relação ao suprimento energético, porque o russo está dizendo, ó, eu não vou continuar mandando energia barata para vocês, para vocês sabotarem nossos interesses de diversas maneiras, inclusive nessa questão da indústria bélica ucraniana. Pode crer. E o pior é que a Rússia pode só vender essa energia para outros países. Ainda tem um mercado que precisa, né? Eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Eu estava pensando nisso, estava conversando isso agora há pouco com o pessoal. Esse gás excedente da Rússia, muito provavelmente será direcionado à Índia, à Indonésia, à China, a países naquela região do Extremo Oriente, porque o mercado europeu está buscando fontes alternativas, né? Inclusive aconteceu um negócio hoje importante, que a gente estava conversando aí nos bastidores um pouco antes, que foi a visita da Ursula von der Leyen, que é a número 1 da União Europeia, que é a chefe ali da União Europeia, a Baku, no Azerbaijão, para que assinasse com o Azerbaijão um contrato de suprimento de energia, garantindo a substituição de parte, não do todo, da necessidade energética da Europa, substituindo o gás russo. Mas quanta parte eles conseguem? Você tem? Tem. Nós sabemos, a estimativa é alguma coisa de 15% com muito boa vontade, talvez entre 10% e 15%. Mas já tem infraestrutura para isso? Já tem gasodutos ali Fizeram, estão construindo há algum tempo. Via Turquia? Via Turquia, passando pela Geórgia. Então, eles, para evitarem o território da Armênia, eles passam em direção norte pela Geórgia, evitam também o território da Rússia, naturalmente,
vão para a Turquia e da Turquia eles encontram um caminho para a Europa, né? Entendi. E há inclusive um reforço na provisão ou na expectativa de que linhas paralelas sejam construídas nesses gasodutos. Hoje é alguma coisa entre 3% e 5%, para ser bastante preciso. Mas pode chegar com muito esforço a alguma coisa entre 10% e 15%. Eu não estou falando da necessidade da Europa, estou falando do que a Rússia fornecer para a Europa. O pessoal tem números muito contraditórios aí em relação a isso, mas o pessoal fala que alguma coisa da monta de 40% que a Rússia representava no suprimento do gás europeu. O problema não é nem esse, né? É uma coisa factível no longo prazo. Até chegar lá, como é que vai ficar, né? Porque é trocar o pneu com o carro andando, né? Sim, aí vai ter um aumento de preços das commodities nesses países europeus, o custo de vida do europeu vai subir pra caralho. Já Desemprego. tá subindo, Desemprego né? O pessoal tá sobe. reclamando pra caramba, Desemprego. cara. E tem uma Pra questão, caramba. será que eles conseguem um gás tão barato nessas outras regiões, ou será que o gás mais barato é o da Rússia? Ali é Cáucaso, o Rogério conhece como ninguém. Você pegou o cara certo. Bom, Pergunta pra ele. o Azerbaijão é um posto Shell, né? É um posto Shell ou um posto BP. Na realidade, o Azerbaijão lá atrás era uma cooperativa de Baku, território historicamente pleiteado pelo Irã. Tanto que o Irã tem no norte duas províncias do Azerbaijão. E uma população importante ali de turcos / azeris étnicos. Né? A mãe do Ramenei é azeri. É azeri. É. Então, essa questão de preço, eu acho que eles conseguem trabalhar, porque há uma corrupção desenfreada, né? Entendi. Entre os detentores do poder e aqueles que demandam nesse momento a energia. Agora, vai ficar mais caro, sob o ponto de vista não necessariamente do valor do commodity, né? Mas dos atravessadores, daqueles que recebem comissão. Porque a gente sabe que, na realidade, o apoio que o Azerbaijão recebeu na guerra contra os armênios em 2020 decorre única e exclusivamente do fato do gás e do petróleo que eles possuem e de minérios também nas regiões contestadas. É grana, meu amigo, é O grana. nome do jogo é dinheiro. O nome do jogo é dinheiro, não é tradição, o meu povo tem direito a esse território. Eles sabem que aquele território Nagorno-Karabakh, os azeris chegaram ali, quando eu digo marginalmente, a nível numérico, no século XI. Os ancestrais dos azeris. Os armênios já estavam lá há mais de 2.000 anos. E mesmo durante o período soviético, os armênios continuaram sendo sempre mais de 80% da população local. O Stalin deu para o Azerbaijão administrar como um oblast autônomo. O oblast é uma província, como uma província autônoma no território do Azerbaijão. E ainda assim, os armênios, de alguma forma, tinham uma certa autonomia ali, com idas e vindas, algum governo do Azerbaijão soviético um pouco mais rigoroso na tentativa de fazer uma mudança demográfica, mas ali nunca teve muito sentido para o Azerbaijão, inclusive em relação a pleitos históricos. Nas escolas do Azerbaijão, eles ensinavam que o território, Artsakh, era armênio. Né? Tem livros do período soviético que ensinavam isso, diziam, olha, nós estamos administrando porque a União Soviética é um conjunto. Então, o interesse da União Soviética também era fragilizar os nacionalismos. Criar uma identidade soviética. Você é armênio, você é azeri, eu sou georgiano, mas nós somos antissoviéticos. Pode crer. Tá? Então, era aquela coisa, de novo, do dividir para reinar. E o que aconteceu lá na realidade foi um interesse dessas mineradoras e dessas petrolíferas em mudar alguns contextos regionais. Eu acho que eles não conseguiram tudo o que eles queriam, porque eles querem passar pelo território da República da Armênia em direção à Turquia. Sim. E criar um corredor para, inclusive, levar gás. Essa história do corredor que eles chamam Mas de... vai valorizar bastante a pule da Turquia nisso aí, né, Rogério? Vai valorizar muito. Tem o Irã também. O Irã não quer isso de jeito nenhum. O que é pule? Pule é a aposta de cavalo, né? É quanto paga. Que é o seguinte, tanto o Rogério e um pouco a gente sabe, tá? Mas a gente nós dois somos investigadores de polícia, na verdade, acho que na mesma época, né? Quase, embora sem se conhecer. E o pessoal usa muito isso, valorizar a pule. Valorizar né? a pule. Valorizar a pule. Pode crer. Às vezes eu fico perdido numa gírias aí. Não, quando você quer valorizar a aposta. Entendi. É o famoso leverage, criar né? dificuldades para vender facilidades. Exatamente. e o turco lá, ele é especialista nisso. Pode né? crer, o Erdogan. Como é que ficou o negócio do pessoal da Suécia lá? Eles vão... Então, parece que hoje ele estava novamente suscitando aí alguma dificuldade em relação à entrada da Suécia e da Finlândia. Pô, Primeiro, você é vizinho de um cara desse, pelo amor de Deus. não, Ele- você dá tudo que ele quer. Você sabe aquele cara que você vai comprar um apartamento, aí você está conversando com ele só de boca, né? Quanto você quer? 100? Aí se você disser para ele que paga 100 de cara, ele vai dizer, puta, pedi pouco. Não vou assinar. Entendi. É 110. Entendi.
Ele tá tentando cavar cada vez mais benécias dentro dessa situação Exatamente. político. Na medida que ele tá vendo que tá fácil, ele fala, deixa eu pedir mais. Em termos, assim, de geopolíticos, ele não tá errado, né? O jogo é esse aí, né? Pode crer. Você Não tem bonzinho. A grande Não, verdade não é essa. Não tem. tem bonzinho.